primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 9, eu vou ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, que diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Palavras do Senhor, glórias ao Senhor, amém. A igreja pode se assentar. A Bíblia, ela é o fundamento de toda transformação humana. Toda transformação humana acontece à luz das Sagradas Escrituras. Ao ler, compreender e ser inspirado pelo Espírito Santo, nós somos transformados. De um coração de pedra para um coração que bate pelo Senhor Jesus Cristo. De um caminho de perdição para um caminho regenerado. E pelo poder do Espírito Santo, nós somos transformados ao ler as palavras que aqui constam, as histórias de homens e mulheres que foram tocados pelo Senhor. Existe um professor norte-americano chamado Garrett Green, e ele afirma que existem 3 formas pelas quais essa transformação acontece quando nós lemos as Sagradas Escrituras. E ele cita 3 modelos. O primeiro modelo que acontece para sermos transformados é como um espelho. Ele diz que a Bíblia, ela é como um espelho. O que o espelho faz, Maju? Quando eu olho para o espelho, ele revela quem eu sou. O espelho, ele mostra um pouco da minha identidade. Então, quando eu olho para o espelho, eu me reconheço ali. O espelho, ele mostra, pelo menos por fora, como que é o meu rosto, a face, o corpo, a vestimenta que eu estou usando. Então, ao olhar para o espelho, eu vejo uma realidade, né? Uma realidade identitária. Pois bem, a Bíblia, segundo esse professor, ela é como um espelho, mas um espelho que revela a realidade interior das nossas vidas. Um espelho que revela aquilo que nós não conseguimos ver com olhos humanos. Um espelho, Neptali, que revela a minha espiritualidade, aonde eu estou. Então, quando o presbítero José, eu abro as Sagradas Escrituras, elas vão revelar um pouco dessa realidade em mim, percebida pelo Pai. Mas o professor Garrett Green, ele também vai dizer que a Bíblia é como uma lâmpada. Além dela revelar quem eu sou, quem a Odete é, quem a Cláudia é, a Bíblia, ela ilumina o caminho. Então veja, num dia de escuridão, Mili, está tudo escuro, a lâmpada permite que a vida aconteça, porque ela vai mostrar aonde está a cama, aonde está o móvel com a Bíblia, aonde está o copo de água, e aí, mesmo num dia escuro, quando eu acendo a lamparina, a lâmpada, é possível ter vida. Entendeu, Miguel? Entendeu? A lâmpada, ela acende, Miguelzinho, ela mostra o caminho. Pois bem, a Bíblia, ela mostra o caminho para a vida verdadeira. Eu não só, Maju, olho e enxergo quem é a Maju ao ler as Bíblias, a Bíblia Sagrada, perdão, como ela aponta o caminho pelo qual eu devo andar. Veredas de justiça, caminhos puros, íntegros. É como uma iluminação espiritual. Por isso, Glorinha, que antes de lermos as Sagradas Escrituras, nós temos a oração por iluminação. É como se não fosse pelo Espírito Santo,
Eu ia ler esses textos sem compreender nada, tudo escuro, não ia entender nada. Mas o professor Garrett Green vai dizer que pelo poder do Espírito Santo, a Bíblia ilumina o trajeto que eu devo andar. E por fim, além de ser um espelho e uma lâmpada, ele diz que ela é como uma lente. Quem usa lente sabe, é corajoso, porque eu acho que tem que ter uma coragem, né? De pôr a lente aqui, a mão no olho, me dá até arrepio, né? Mas tem pessoas corajosas que conseguem usar a lente, ou a lente do óculos. Ela molda a forma como eu enxergo o mundo. Então, se eu coloco, os adolescentes têm o óculos Juliette, né? Aquele óculos com aquela lente bem laranja, eu acho que é isso, né, meninos? Ela vai tornar o mundo laranja, né? Ou verde, ou a cor que for, né? Uma lente que permite que eu olhe, ela vai ajudar a Ivani a enxergar detalhes que ela não enxergava sem os óculos. Pois bem, a Bíblia é como uma lente. Ela influencia a forma como eu enxergo o mundo, como eu percebo a realidade social, política, cultural. Ela me ajuda a não ter um olhar desesperador, mas um olhar carregado de esperança. Então, espelho revelando a minha identidade interior, lâmpada iluminando o caminho pelo qual eu devo seguir, lente moldando a forma como eu enxergo o mundo. Nessa manhã, para celebrar Páscoa no ano de 2025, o meu convite é olharmos para o texto de primeira carta de Pedro 1, 3 a 9, como um espelho, uma lâmpada e uma lente. É lermos esse texto, nós vamos fazer isso juntos, como um texto que revela características de quem eu sou, me ajuda a entender a minha identidade, revela o caminho ao qual eu devo seguir e revela a forma como eu devo enxergar o mundo. Pedro, nesse texto, é um texto pascal. Então, Martin, é um texto lido para relembrar a vida, a morte e ressurreição de Cristo. Ele vai dizer de uma esperança viva. Então, se existe esperança viva, significa que existe uma esperança morta, senão ele não destacaria esse adjetivo viva, correto? É porque se existe uma esperança viva, existe o contrário, que é uma esperança morta. E ele vai falar do que é essa esperança viva. Ele diz assim: bendito seja Deus que nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, Jesus Cristo como a fonte do perdão, do caminho e da vida nova. E a primeira imagem que eu quero destacar nessa manhã é a imagem da herança incorruptível. Porque ele vai dizer assim nos versos 4 e 5. Então vai ser um texto bem devocional, tá? Fica aí com a Bíblia. Deus nos regenerou para uma herança que não pode ser destruída, que não é manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para nós. Então, a primeira palavra aqui é que nós somos herdeiros. Herdeiros. Muito se fala hoje em dia, né? Esse é herdeiro. O que a gente pensa nisso? É alguém que vai herdar dinheiro do pai, da mãe, dos avós. Todos são herdeiros de alguma coisa. Mas no mundo moderno, Evanir, tem algumas pessoas que são herdeiras de muitas coisas, e tem algumas pessoas que são herdeiros de dívidas, não é mesmo? Então é um mundo injusto, porque algumas pessoas vão herdar patrimônio, casa, terreno, lotes, e isso vai dar uma certa segurança no que diz respeito às finanças. Mas algumas pessoas não são herdeiras de nada. Pelo contrário, elas vão ter que talvez continuar pagando algumas dívidas dos pais, vão ter que ajudar os pais, vão ter que ajudar algum irmão que tinha alguma limitação especial. E nesse mundo, Luiz, é assim. Alguns serão herdeiros abastados, outros nem tanto. Mas a Bíblia, ela diz que todos nós, mediante Cristo Jesus, somos herdeiros e herdeiras de uma herança maravilhosa, tão importante para os tempos tenebrosos em que vivemos. Nos dias de hoje, confiar em alguém se tornou um risco. Confiar nas pessoas se tornou um risco. As manchetes, elas gritam corrupção.
deslealdade, o Estado querendo comer tudo que eu tenho, o inventário acabando com tudo que eu tenho de dinheiro, os poderosos protegendo seus dinheiros, as alfavilles sendo construídas para trazer um senso de segurança. Tudo parece inseguro, inclusive, Débora, a herança. Se Deus desse uma herança para você e para mim, para ser guardada nessa terra, muito provavelmente o ladrão ia querer roubar, a ferrugem ia querer corroer, a traça ia querer comer, ou a inflação ia devastar com o poder de compra que nós teríamos com essa herança. O João Calvino, há mais de 500 anos, ele já sabia desse mundo complicado que nós vivemos, Fábio. O João Calvino, ele era a segunda pessoa talvez mais importante na cidade de Genebra. Ele era uma autoridade religiosa, mas também uma autoridade cívica. E ele diz que Deus nos chama a uma herança. Ele cita 3 características: incorruptível, incontaminada e imarcessível. Uma herança, portanto, que não sofre a influência do tempo, não sofre a decadência do pecado humano, não está sujeita a atributos humanos de impérios romanos, não é vulnerável à corrupção, não é vulnerável ao favoritismo, não tem problema de instabilidade econômica ou social, e não tem como ser injusta, porque quem a oferece é o Deus justo. João Calvino, ele enfatiza isso, porque ele sabia que existia intensa corrupção no tempo dele. Existia a venda de favores espirituais no tempo dele. Existia trocas comerciais, Glorinha, como se as pessoas se beneficiassem por vendas de serviços espirituais. E Calvino olhava para aquilo e se desgostava com tudo aquilo. E aí ele disse: olha, graças a Deus pela herança que é dada de forma justa a todos que creem no Senhor. Hoje, 500 anos depois, não é diferente. E posso dizer, daqui 500 anos não vai ser diferente. Daqui 1000 anos não vai ser diferente. A corrupção talvez tenha outras formas, os ladrões outras estratégias, a ferrugem eu acho que permanece igual, né? As traças também, porque traça eu acho que vai ter até Jesus voltar, não? Mas aí que faz aquele furinho na roupa. Não é diferente, mas diante dos escândalos de corrupção, das promessas quebradas, dos bens públicos saqueados, de instituições enfraquecidas, a mensagem de Pedro sobre uma herança incorruptível surge como um espelho, uma lâmpada e uma lente. Como assim, pastor? Um espelho que revela a instabilidade da nossa sociedade corruptível, que revela que nós não somos dignos de uma herança, que nós não somos bons o suficiente, mas que o Pai de amor olhou para nós e nos tornou dignos. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo que eu sou sim um herdeiro, eu sou uma herdeira, eu sou um príncipe e uma princesa do Rei do Universo. E o meu papel é zelar pelo patrimônio que é do meu Pai, do nosso Pai, multiplicá-lo, abençoando as pessoas. E esse espelho, quando eu olhar para mim mesmo com desgosto, com tristeza, com insatisfação, joga para lá esse olhar que é diabólico e acolha a sua visão do espelho bíblico de que você é sim um herdeiro e uma herdeira. Mas essa passagem também é uma lâmpada que aponta para um novo e vivo e divino caminho, uma vida do ressurreto, uma vida de esperança que está logo ali. Eu posso estar vivendo um tempo de escuridão, um tempo de dor emocional, financeira, física, mas eu tenho um caminho para sair dessa escuridão. O mais terrível é se sentir preso na escuridão. Agora, quando existe um caminho, existe uma esperança, e esse texto vai dizer de uma herança que é reservada lá nos céus. Deus não vai dar ela antes, Ele vai dar lá no céu. Por fim, ela é uma lente que fundamenta a forma como eu vou viver, com os pés no chão, que nem João Calvino, mas o olhar nos céus, com as mãos aqui na terra, mas segurando o pão vivo
dos céus. Essa é a esperança da ressurreição, que não nega as provações. Sabe, os profetas do Antigo Testamento, eles eram homens que olhavam para o espelho da palavra, eram iluminados por Deus e convidavam a Israel para olhar com a lente certa. Os profetas imaginavam ou pensavam um mundo a partir da palavra de Deus, com justiça, com a ira santa de Deus e com esperança. Os profetas, eles não pregavam previsões do futuro, entendeu, Fábio? Não era isso. Os profetas eram iluminados por Deus e, apesar da situação atual, eles olhavam para o futuro, restaurando a visão de Deus para o povo. Pedro aqui, para essa carta, ele é como um profeta, porque ele está ciente das lutas daquele povo. Aquele povo morria cedo, passava fome, era perseguido. Os cristãos foram profundamente perseguidos pelo Império Romano. Era arriscado viver. Dia desses eu estava relembrando a história de Espartacus, quando ele está naquela via até hoje a atual região de Nápoles. Eles morreram, 6.000 guerreiros, eles foram crucificados ao longo de 200 quilômetros, 6.000 pessoas. Você já pensou eu com o Matias, o meu filhinho, você com a Bianca, com a sua sobrinha, entrando numa cidade vendo alguém crucificado, irmão? O corpo se decompondo na sua frente. Talvez, desculpe a grosseria, mas é o que acontecia, as entranhas saindo para fora, os pássaros comendo aquele corpo, como que dando um recado, é isso que vai acontecer com você, cristão e cristã, se você continuar adorando a esse Deus. Olha o tamanho horror que aquela sociedade vivia, e Pedro está falando para essas pessoas, como um profeta, imaginando o mundo caído aos olhos do Pai celestial, não com os olhos naturais dessa vida, mas com os olhos da esperança. Então a ressurreição de Jesus, ela nos dá acesso a algo que não pode ser roubado. Ninguém vai roubar de você, ninguém vai apagar. Eu não sei se você já foi injustiçado, se você já foi roubado, se você já foi de alguma forma violentado. Deus nos garante, o bendito Deus e Pai nos garante que aquele que nos arrancou das trevas do pecado, nos fez nascer de novo, nos garante que Jesus ressuscitou e tem uma herança incorruptível, eterna, gloriosa, guardada nos céus, e ninguém pode tirá-lo de nós. Por isso o espelho revela quem eu sou, um herdeiro e uma herdeira. Ele aponta um caminho, o caminho vivo, e ele me dá a alegria, que é essa lente de olhar para a vida. Por isso que os primeiros cristãos eram alegres, apesar da perseguição. Mas daí vem um segundo aspecto, que eu quero destacar aqui. Porque ele fala também de provações no presente. Eu estava me pensando, Rogério, por que a mensagem de Páscoa de Pedro fala de provação? O que tem a ver a mensagem da ressurreição com provação? Porque Pedro ele vai dizer que ainda que você seja provado temporariamente, mas por que ele está falando de provação numa mensagem de vitória, de bênção, do Jesus ressurreto? Pedro coloca esperança e provação lado a lado, porque ele entende algo essencial para a vida cristã. A esperança verdadeira não é uma fuga da realidade, mas uma âncora na realidade. Pedro não está pintando um retrato idealista e romântico da fé, mas ele oferece um fundamento inabalável para suportar o sofrimento com os olhos da eternidade. Então, como um espelho, a provação, ela funciona para revelar como está a minha alma. A provação serve para revelar como está a minha alma. Quando eu sou provado, aquilo que está dentro de mim, lembra um espelho? A minha fé, as minhas dúvidas, os meus medos, a minha confiança, ou a falta dela, a minha perseverança, tudo isso é revelado. Neptali, as provações, biblicamente falando, são um presente, mesmo em meio à ressurreição.
porque elas vão mostrar para nós coisas que não vemos quando tudo vai bem. Por isso elas são graça, porque elas vão revelar características dentro de mim que aparecem quando vem o problema, quando vem a luta. O irmão entende? A irmã entende? Quando vem a luta eu percebo, será que eu estou com falta de fé? Eu sou crente, eu sou pastor, e estou com medo, estou com ansiedade. Num primeiro momento vem o acusador, e vai falar assim, puxa vida, você presbítero, a graça de Deus não deveria ter a graça de Deus, mas revela o caráter maravilhoso da graça de Deus. Por isso que Pedro vai dizer no verso 7 assim, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, ele resultará em glórias e honras ao Senhor. Uma vez que for revelado isso, o Senhor será glorificado, porque como parte desse teste, dessa exposição ao que eu fui colocado diante da provação, me foi revelado o autêntico sustento e a autêntica providência do Senhor. Então, elas não criam a fé, as provações, mas elas testam a sua autenticidade. Por isso que ele vai dizer que diante do fogo, o que é superficial se consome, mas o que é genuíno permanece. Então às vezes eu acho que eu estou tipo um galo, sabe o galo? O galo tem aquele peito estufado, né? Parece todo, né? Eu sou forte, eu confio em mim, né? Aí vem, Ana Maria, uma provação. Aí que nem um galo, imagine que eu tenho estou até imaginando aqui, uma agulha, eu espeto assim, e aquele peito, Cristina, está todo vazio, ele murcha, e aquele galo que estava se achando todo forte, vira um pintinho pequenininho assim. Aí eu imagino Deus chegando assim, filho, é ruim, né? Mas que bom que você está vendo. E sabe qual a boa notícia? Mesmo que sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, ela vira uma árvore estrondosa, porque daí Deus está tirando tudo o que não é. Na ressurreição, Ele tira tudo o que não é. Filho, baixa a bola, vamos resolver aqui, calma, você é um filho herdeiro, vamos lá, e aí Deus vai cuidando de você frágil que é, de mim frágil que sou, vai nos encorpando com o alimento correto, para o animal lá, né, o milho correto, e aí eu vou me encorpando, não na minha força, mas na força do Senhor. Olha que coisa linda a ressurreição. A Bíblia vai dizer que o Pai ressuscitou a Cristo e o elevou acima de todo ser criado. O Pai, é isso que Ele faz conosco também, que seremos ressuscitados, Lindomar. Não sou eu que tenho que levantar, é o Pai que vai me levantar, porque daí é na força dele. Por isso que provação e ressurreição não só rimam, mas eles são entrelaçados, porque a provação é esse espelho que mostra quem eu sou quando tudo nos é tirado. Por isso que Pedro diz que essa fé é muito mais preciosa do que o ouro, mesmo sendo apurado pelo fogo. E uma vez apurada, ela surge como uma lâmpada. E é isso que eu desejo para você agora, nesse ano. Porque agora que eu fui esvaziado de mim, agora eu sei que o caminho não passa por mim, mas passa pela confiança que eu tenho nele. Porque Jesus ressuscitou e está vivo, eu também ressuscitarei. Porque ele veio e vai voltar, eu voltarei com ele. E esse é o caminho. Então às vezes está tudo escuro ao redor, mas a provação ela vem para me esvaziar de mim mesmo, para ser acolhido pelos braços do Pai, encorpado, e Ele vai dando a luz, uma luz para cada degrau, para eu sair desse buraco em que eu estou. E cada vez que essa luz acende, eu tenho um caminho novo para seguir. E essa luz é Cristo Jesus. Essa fé apurada é graça. E aí Pedro vai dizer: amar sem ver, crer sem tocar, esperar sem controlar. Por isso os crentes exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, porque eles foram provados, eles se viram no espelho, eles tiveram uma lâmpada e agora eles têm a lente certa para olhar o mundo. Eu troco a lógica do desespero pela visão da eternidade. E aí Pedro no verso 9 diz: assim obtendo o alvo da vossa fé, que é a salvação da alma. É dito que Pedro, o apóstolo Pedro, isso não está na Bíblia, mas a tradição cristã vai dizer, Djalma, muitos aqui já devem ter ouvido isso.
Pedro foi condenado à morte pelo império e ele morreria crucificado. Isso está na tradição, tá bom? Então é uma história que se conta. E é dito que Pedro, quando vai ser morto, crucificado, ele diz: eu não gostaria de ser morto crucificado da forma que o meu mestre foi, porque eu não sou digno de morrer como ele morreu. E é dito que ele pede para ser crucificado de ponta cabeça. Então é dito que Pedro é crucificado de ponta cabeça. Vamos pegar a história de Pedro? Pedro não era como um galo, todo cheio de si? Não foi provado? Foi decepcionante ter traído Jesus? Foi. Foi decepcionante muitas coisas na vida de Pedro? Foi. Ele ficou pequenininho? Ficou. Mas aquele homem de Pentecostes, cheio do Espírito Santo de Deus, que fala como um trovão, aquele homem é o Pedro transformado. Ele vai sabendo qual é o caminho, e ele não sabe o final da jornada. Tanto é que assim em Cornélio, Deus vai direcionando o final, e ele vai seguindo, e Pedro vai caminhando, e Pedro conclui desejoso da glória de Deus, viver para o Senhor. Sem fé, só vemos o que está diante dos nossos olhos: perda, dificuldade, incerteza, corrupção. Com fé, enxergamos o invisível, a salvação, a eternidade, a glória futura. A fé pascal, que é essa fé da ressurreição, olha além do que nós podemos ver, pela cruz, a promessa cumprida. Para concluir, o que as provações estão mostrando sobre a sua fé? As provações têm te levado mais para longe de Deus ou para perto de Deus? Existe algo que está sendo refinado na sua vida? Você enxerga a Cristo em sua vida como uma luz? A ressurreição tem aceso como uma lâmpada para cada passo que eu devo dar, ainda que eu não saiba o caminho todo? E qual é o seu e o meu olhar para a vida? Um olhar purificado pelo Senhor ou corrompido? Eu desejo a cada um de nós, de todo o meu coração, que a palavra seja para você um espelho, uma lâmpada e uma lente. Diante do Cristo ressuscitado, nós somos confrontados com quem realmente nós somos: frágeis, carentes de perdão e donos de uma herança corruptível, seres humanos. Mas diante do Cristo ressuscitado, nós somos convidados a seguir um caminho de luz em meio às trevas, e esse caminho tem um nome: Jesus Cristo Senhor. Diante do Cristo ressuscitado, nós somos empoderados pelo Espírito Santo para enxergar a vida com os olhos do Pai, porque a dor não é o fim. Se nesta manhã a Bíblia, como um espelho, mostrou suas feridas, saiba que há cura. Se nesta manhã a Bíblia, como uma lâmpada, revelou caminhos quebrados, saiba que há sempre uma direção. Se nesta manhã a Bíblia revelou a você como uma lente, que você tem uma lente ainda turva, Jesus nos convida a olhar com clareza pela fé. A Páscoa não é sobre o que morreu, mas sobre aquele que vive e vivo está. Portanto, não viva a Páscoa como uma lembrança, mas como uma viva esperança, porque hoje o Cristo vivo, que te chama pelo nome, te chama para bem pertinho de si, para orar com Ele, para andar com Ele e para viver como um herdeiro e uma herdeira de uma promessa incorruptível. Jesus Cristo vive, a cruz está vazia e Ele voltará. Aleluia. Glórias a Jesus.